Continuando o quarto capítulo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. Sim, cortou o lúcido instrutor. Ele deveria ser informado de tudo em ocasião oportuna, embora a caridade aconselhou sua ausência do teatro dos acontecimentos. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo que resultou do abandono a que legou a família, e porque ainda era urgente meditar sobre os delicados acontecimentos com vistas aos planos para as próximas reparações. Ao incidente, seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: rogo que continue elucidando meus companheiros de jornada com a sequência do meu drama pessoal, venerando irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tem feito analisar, para também a outros edificar e instruir. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que estamos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos o trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito parcial e temporariamente desligado do fardo carnal para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. O serviço ali são diversos e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são curados ali pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever receberam sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para emenda e consequente regeneração, enquanto que muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvo do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Conduzida para aí em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato das precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica ou perispírito, e que era urgente um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também o era pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital para onde foi transportado em estado comatoso. Ficou determinado por nós que, a benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a urgência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse, os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico-material, ao qual transmitimos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. Mesmo porque a jovem não estava verdadeiramente doente, apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita ao sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza requisitava desvelos abnegados, eram morais, razão porque os médicos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação, confundidos com o estado letárgico singular.
Irmão Santarém se deteve durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro, suplicamos que não se detivesse, porque não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois à força de nela ouvirmos falar por seu pai, havia tantos anos, muito de coração a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era o melhor incentivo para o narrador. O bondoso conselheiro agradeceu com um amável sorriso e continuou enquanto nossa atenção intensificava. Fiquem sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Até o repugnava, desejando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era a tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações e que clamavam justiça e reparações através dos séculos, não apenas no íntimo da própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmonizaria com quaisquer transvios do caminho reto. Poderia nos dar pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi solicitar, levado por sincero desejo de aprender. O estudo da lei da reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, ao mesmo tempo que singelo e fácil de compreensão, porque nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente farei em vocês relendo as páginas do livro da consciência. No entanto, até lá, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer sua natural curiosidade, uma vez que terão a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para sua compreensão. Mas a justiça que ressalva dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. Por mais incrível e incômodo que pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conhecem sob o nome de Margarida da Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende, abusou da liberdade e das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito, e profanou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno de seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas vem um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Cassou a sua liberdade, impôs-lhes oportunidades favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez os outros sorver. E assim mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates,
por se sujeitar ao rigor de penalidades idênticas às antes impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringem um só dos mandamentos assinalados no alto do sinal, como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente, surpreendida com a expectante novidade. Estremecemos enquanto sentimos como que gotejar suores gelados de nossa epiderme. Naquele momento lembrávamos vivamente de que fomos homens, de que nossas consciências não acusavam apenas ações angelicais em torno do gravíssimo assunto. Apesar de fiel ao enraizado defeito de polemista, que teimava em me acompanhar assustadoramente até nas paragens além da morte, vibrei decepcionado, atordoado. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Ah, meu amigo, bastaria pequena dose de raciocínio para compreender que nem por ser assim deixará a consciência do pobre pai de acusá-lo duramente. Suspirou tristemente o sacerdote iniciado. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha, asseverou nosso mestre sábio e educador incomparável. Visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas infelizmente o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre os seus ombros, a fim de que agora ele não sofresse as consequências do remorso. Que me dirão, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Acaso não sofreria? Não viveria corroído de remorsos o resto de seus dias, amargurado, desolado para sempre? Margaridinha devia expiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse causada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência do seu próprio pai. Desapontado, silenciei enquanto o irmão Santarém continuava. Uma vez que a jovem peixeira não se satisfazia no vício, antes sofria a humilhante situação, ansiando pela honra libertadora de a ele se eximir, nos facilitou ajudá-la a se reerguer, convencê-la à regeneração, norteando-a para a finalidade segura. Durante os 6 dias em que a hospedamos na mansão do repouso do mencionado posto, estabeleci longas conversas com ela, já que, em torno da solução para esse drama imenso, fui indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham em prol da regeneração da penitente.
Ali obrigada, ela encaminhava a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, espécie de parlatório em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção das minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre sua memória e assim levando-a a colecionar nas camadas caprichosas da subconsciência todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, na ocasião oportuna para a execução, o que com efeito veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que o corpo material esteve mergulhado, pois, ao despertar, esqueceu tudo como era natural. Em primeiro lugar, estimulei Margarida à prece. A fiz orar, o que fez banhada em lágrimas. Dei-lhe a conhecer o recurso salvador da oração como luz redentora capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia para guiá-la a paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe tanto quanto me permitiam a escassez do tempo de que dispunha, e bem assim a circunstância incomum que me foi preciso provocar rudimentos de educação moral religiosa, e ela, que jamais a recebeu, falando dos diversos impostos pelo Criador Supremo em suas leis, recordando ainda que no amor do divino crucificado ela encontraria fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que a vinham escravizando à inferioridade, assim como bálsamos bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava a sua vida. Infundi-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia mistério em seu destino, confiança no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. E a convenci de que, se como mulher foi desgraçada, no entanto sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência e no conceito daqueles de que si mesmo extraiu estrigas de luz para nos dar a vida. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, a convenci a não medir esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda. Quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia viveu no cais da Ribeira. Criasse com o esforço heróico da boa vontade um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na batalha contra a adversidade, porque o céu enviaria oportunidades propícias à renovação. O Brasil era a terra hospitaleira, amiga dos desgraçados, enquanto seus portos, como o coração de seus filhos, generosos bastante para acolhê-la, sem cogitar de particularidades passadas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio se converteria mais tarde em mansão confortadora. Ainda porque o espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que onde quer que se encontre, o homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Esquecesse o passado
e com alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro. A solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Ouvimos comovidos, apreciando o valor inerente à tese, vasta bastante para servir a quantos se vissem caídos em penalidades idênticas. Guardávamos, mas silêncio, enquanto o digno educador, cujo fraseado mais se ameigava à proporção que se empolgava na preleção formosa, continuou após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar se operou natural e suavemente, sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de um prolongado e benfazejo sono. Médicos e enfermeiros confessaram-se atônicos, porém se mostrava penalizada por haver tornado à vida objetiva e derramava abundantes lágrimas. Incontrolável angústia pesava sobre seu coração, do que se passou em seu espírito durante aqueles 6 dias de sono magnético, não se recordava de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia no fundo do seu ser misteriosa e doce saudade, que não poderia definir. Após alguns dias de ansiosa expectativa, deliberou transportar-se para Lisboa à procura de sua irmã Arinda, a quem sabia servindo num hotel de boa reputação. Porém, a situação se apresentava difícil para a desventurada jovem. Não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado cheio de máculas e sua infeliz reputação a inibiam de se colocar em casas honestas como criada de servir. Mas em torno dos desgraçados existem sempre anjos tutelares prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Em torno de Margaridinha, a intervenção do céu se fez representar para os recursos necessários ao transporte, por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, arrancaram dela a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas e sofredoras, e por isso mesmo, podendo melhor interpretar as desditas alheias, as boas criaturas contribuindo, exigindo a ajuda dos maridos e parentes, e no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para se transportar à capital do reino. Arinda acolheu a irmã, perdoou os seus desvarios passados, compreendendo finalmente que em tão lamentável drama houve mais ignorância e desgraça do que verdadeiramente maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber nos acontecimentos em torno da irmãzinha caçula os antecedentes espirituais que acabei de revelar. Empregou-a no hotel ao pé de si, procurando habilitá-la nos mistérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Porém, meus amigos, acontece que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que esperava. É que nesse hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita a terra natal e excursiona pela capital, a qual só agora tem ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, serve-a com atenções e bondade. Há simpatias de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil em companhia da família como criada de servir. Arinda interveio, compreendendo as vantagens daí consequentes.
Margaridinha concordou alegre e dentro de alguns dias será encerrada a página negra de sua existência para recomeçar experiências novas com novas oportunidades de progresso e realizações. Nos entreolhamos ansiosos, como num singular desabafo, tendendo-nos compungidamente a olhar Jerônimo, personagem que figurava nos Tortuosa Odisseia, que acabávamos de ouvir com tremenda responsabilidade perante a lei divina de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. Porém, o ex-comerciante de vinhos se conservava de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. E eu vou parar para continuarmos no próximo.